Olá, galerinha! Bom dia! Pessoal, a gente vai aí seguindo basicamente o conteúdo que está próximo para encerramento desse assunto, tá? E nesse assunto aí de métodos contraceptivos, eu trouxe uma coisinha aqui como base para vocês terem uma ideia, tá? Já vou falar dele já. Mas com certeza vocês já visualizaram nessa imagem e já conseguiram associar de quem se trata, né? Bem, essas imagens aí estão representados os métodos de contracepção. Quando eu falo método contraceptivo, está relacionado a evitar gravidez e não DST. Detalhe, nós falaremos já sobre o nome DST, que não é mais usado, tá? Não se fala mais DST. Bem, a maioria que vocês já conhecem, tá? E vamos dar prosseguimento aí. Métodos contraceptivos. Primeiramente, eu quero chamar a atenção para vocês que todos os métodos contraceptivos aqui que eu vou falar, um único deles que evita também a infecção sexualmente transmissível é a camisinha. Aos demais, todos eles só impedem a gravidez, ok? Professora, por que não se fala mais DST? Bom, vamos pensar, o que significa DST? Doenças sexualmente transmissíveis. Mas todos eles são doenças? Todos eles a pessoa manifesta obrigatoriamente? Não. Exemplo, AIDS. Tem pessoas que têm AIDS, passa para o parceiro, vai transmitindo para todo mundo e não manifesta. E aí, nesse caso, seria doença? Ele está doente? Não. Ele está infectado. Ele tem uma infecção, mas ele não manifestou. Ele é um portador. Motivo do qual parou de se usar o termo doenças sexualmente transmissíveis e passou a ser nomeado infecções sexualmente transmissíveis, ok? Então agora não é mais DST, e sim IST. Então, IST substitui a expressão doenças sexualmente transmissíveis porque considera a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma doença mesmo sem sinais e sintomas, como é o caso da AIDS. Tem outras que podem acontecer isso? Com certeza. Mas a AIDS é o exemplo mais clássico, tá? Bem, a AIDS, já que eu dei o exemplo da AIDS, ela já foi caracterizada como uma epidemia. Ah, professora, eu não lembro mais nada disso. Você já falou epidemia, pandemia, mas não lembro mais nada disso. Surto. Bom, a pandemia, vocês sabem o que é, porque vocês estão vivendo uma, que é a pandemia do coronavírus. E aí, a pandemia seria o quê? Pandemia é um surto, vamos dizer assim, global. Todas as regiões do mundo tá tendo. Então, aí é chamado de pandemia. Epidemia são em regiões específicas no mesmo tempo. Então, vamos lá. Brasil, Ásia, Europa, em uma quantidade, dependendo do caso, né, em não grande quantidade como é o coronavírus, não está matando todo mundo de uma vez só, mas é distribuída, tá? Por isso chamado epidemia. Outra coisa aqui, método contraceptivo indicado pelo médico deve ser compartilhada entre o casal, pois a responsabilidade na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e de uma gravidez precoce ou não planejada é responsabilidade tanto do homem quanto da mulher, não é só da mulher. Ah, mas é a mulher que engravida, sim, mas a responsabilidade é dos dois. Os dois estão compartilhando esse momento. Então, a responsabilidade é de ambos. Okay? Bem, pessoal, então, vamos lá. Próxima forma da gente ver um tipo de método contraceptivo. Na verdade, o primeiro tipo de método contraceptivo, seguindo aqui a linha de raciocínio do seu livrinho. Pílula anticoncepcional. É uma cartelinha das quais tem lá anotadinho o número de cada dia da qual vai ser tomada, tá? Ah, professora, minha mãe esqueceu um dia. Isso pode fazer com que ela engravide? Sim. Por quê? O período de ovulação é relacionado à quantidade que está sendo liberada de hormônio. Isso daqui é uma carga de hormônio que vai impedir o processo de ovulação, tá? Então, são comprimidos constituídos de hormônios sexuais, como estrogênio e progesterona, que inibem a ovulação. Então, faz com que não ovule, tá? E aí, você percebe que tem um período para ser tomado, que são 21 dias, e 7 dias de espaço para a próxima cartela, tá?
A sua eficácia é de média de 90%, vai depender se a pessoa segue direitinho, se a pessoa toma certinho. Se faltar algum comprimido, isso já modifica a atuação do anticoncepcional, tá? Então, ele depende que ela seja tomada todos os dias, sem esquecimentos, e também há injeções adesivas e implantes hormonais. Isso funciona como a pílula, é parecido com a atuação da pílula. O objetivo é impedir a ovulação. A vantagem é que não precisa ser tomado diariamente, então não tem como esquecer. As injeções não tem como esquecer. Agora, um detalhe muito importante. Aqui no livro não fala isso, mas a gente tem que falar vantagem e desvantagem. Vantagem. A porcentagem de eficácia é muito alta, beleza? Protege IST? Não. Desvantagem. Hoje em dia, as pílulas anticoncepcionais, a carga hormonal é bem menor com relação a antigamente, né? Esses hormônios são sintéticos, são fabricados em laboratório. E o corpo humano, no caso o corpo da mulher, começa modificações boas e ruins. Boas, geralmente diminui a quantidade de espinhas, a pele fica maravilhosa. Existem médicos que receitam pílula anticoncepcional para regrar o período menstrual. Então a menina, por exemplo, ela menstrua de 2 meses, de 3 a 3 meses. Então se a menina tomar a pílula anticoncepcional, ela vai regrar. Menstruação não tem nada a ver com ovulação. Não é porque ela não vai ovular que ela não vai menstruar. A menstruação é descamação do endométrio, tá? Não confundam. Então, é usada a pílula anticoncepcional como tratamento de algumas ocasiões. Porém, geralmente quem tem tendência a ter varize, começa a estourar varize por tudo quanto é canto. E, além de outras coisas que vai acontecendo relacionado à atuação da pílula anticoncepcional, tá? DIU. Dispositivo intrauterino, né? O DIU é a sigla do dispositivo intrauterino. Existem 2 tipos de DIU, o de cobre e o de Mirena. O de cobre é um de metalzinho e ele tem um objetivo somente de impedir por barreira, tá? Ele só vai impedir que ocorra a passagem dos espermatozoides lá para a tuba uterina. Já o de Mirena, que é inclusive esse que eu trouxe aqui, ó, vocês percebem que ele não é de metal, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar direitinho. Ele não é de metal. Ele é de um material mais maleável e além de ser de barreira, ele também libera hormônios em baixa quantidade, tá? A diferença básica do DIU de cobre e o de Mirena é as atuações dele que vai fazer no corpo da mulher. Então, um vai aumentar muito o fluxo menstrual, esse daqui já quase que elimina a menstruação. Esse aqui pode ficar 10 anos no útero, esse aqui só 5. Então vai ter uma diferença, né? Agora, reparem o tamanho disso aqui. Olha na minha mão. Isso aqui impede a passagem dos espermatozoides para a tuba uterina. Vocês viram ali, né, na mão do médico, o sistema reprodutor feminino, né? O tubo uterino, ovário e útero. Então, através disso daqui vocês percebem o tamanho do útero, ok? Bem, então, o DIU é um pequeno objeto que é colocado por um médico no útero, no interior do útero. Pode ser de cobre e prata e alguns liberam hormônios gradativamente, que são os de Mirena. O DIU age impedindo a fecundação, dificultando a mobilidade dos espermatozoides e alterando a mucosa do útero. Olha como é que isso daqui fica no útero. Ele fica num formato circular, meio circular, tá bom? E aí, com isso, ele tampa a passagem da tuba uterina, não deixa passar os espermatozoides. Professora, houve essas perguntas, então eu já estou trazendo essas perguntas para vocês, porque eu já sei que vocês podem me perguntar isso. Professora, essa linhazinha que eu estou vendo nesse vidrinho e essa linhazinha que está pendurada aí, ela fica para fora? Fica assim mesmo? Geralmente eles cortam e deixam só na entrada do canal. Então não vai incomodar o homem em nada numa relação sexual, tá? O pênis não alcança até lá, ok? Bem, eficácia do DIU. Ele tem em média de 97% de proteção, tá? Percebe que ele é mais do que a pílula anticoncepcional. Porém, tem gente que diz que engravidou com a presença do DIU. Gente, com o DIU bem colocado, não tem como engravidar, de hipótese alguma. Agora, se saiu do lugar, aí sim engravida com DIU, ok? Mas muita gente fala que o DIU não é bom porque engravidou. Tem que ser bem colocado. Se ele estiver nessa posição aqui, por isso que tem que, de 6 em 6 meses tem que se fazer uma ultrassonografia para ver a posição, se ele está no local direitinho, tá? Próximo é a camisinha.
a camisinha masculina é um dos métodos mais utilizados por ter um custo baixo, por ser entregue de graça nos postos de saúde, por ser prático e por evitar as infecções sexualmente transmissíveis. Um detalhe muito importante, ele protege a maioria das infecções sexualmente transmissíveis, não todas, tá? O HPV, por exemplo, ele não protege, tá? Dependendo de onde tiver as verrugas na região genital, ele só vai proteger o pênis, mais nada. Se tiver no saco escrotal, vai continuar o problema, ok? Então, as camisinhas, tanto a masculina quanto a feminina, são descartáveis e podem ser consideradas um instrumento eficiente das infecções transmitidas por contato sexual. Também chamadas de preservativos, apresentam uma taxa de eficácia de cerca de 97% para evitar uma gravidez e também para evitar contaminação por infecções sexualmente transmissíveis. Diafragma é uma peça feita de borracha flexível que deve ser introduzida no interior da vagina antes de cada relação sexual, evitando assim que o espermatozoide chegue até o ovócito. Ou seja, acabou a relação, o ideal é tirar, tá? É cada relação sexual. Tá? Apresenta uma taxa de eficácia em média de 98% quando usado regularmente. Tabelinha, essa é a forma menos aconselhada para evitar uma gravidez, tá? Infecção sexualmente transmissível, não preciso nem falar que ela não protege, né? Isso aqui é seguindo o ciclo menstrual feminino para ver quando que é o período que ela está ovulando e aí, no caso, no período da ovulação dela, não ter relações sexuais. Então, esse método considera o período fértil do ciclo reprodutivo, em que as relações sexuais devem ser evitadas de 3 a 4 dias antes da ovulação, tá? E no dia da ovulação, de 3 a 4 dias depois. Por que depois, professora? Vocês lembram que eu falei que o espermatozoide fica dentro da mulher 3 dias em média? Exatamente por ficar 3 dias em média, a gente não pode considerar, tem que considerar esse período aqui, antes e depois da ovulação, tá? Ele tem uma taxa de eficácia de 80%, eu posso até dizer menos do que isso daí, porque muita mulher ainda não tem ideia, muita mulher não tem ideia fixa do período menstrual. Ora, o ciclo menstrual tem 25 dias, ora tem 28, ora tem 30, ora volta para 25, depois 21, não é tão certinho, né? Principalmente quando entra na puberdade, essa fase inicial aí, o corpo vai se adaptando, né? E aos poucos vai mudando. É igual o tempo que fica menstruando. Geralmente a menina começa a menstruar, leva 7 dias de menstruação. Isso aí vai mudando com o tempo. Chega um momento que ela fica só 3 dias. E assim vai, tá? E no entanto tem mulheres que ficam 14 dias, tá? Então é muito relativo de pessoa para pessoa. Métodos cirúrgicos. Métodos cirúrgicos, lembra quando eu falei lá do órgão genital masculino e eu falei do corte do canal, lá do canal dos ductos deferentes? Aqui, ó, o processo aqui de um corte impede a passagem dos espermatozoides que saem do epidídimo e vão alcançar lá a vesícula seminal, a próstata para ser eliminado pela uretra. Então, dessa forma, ele não consegue passar aqui. Porém, isso aqui não impede nada na ereção do pênis, tá? E muito menos na produção de testosterona. Vocês viram que o testículo que está aqui, ele tem duas funções, produção de testosterona e produção de espermatozoide. A única coisa que vai acontecer aqui é que o espermatozoide morre aqui no meio do caminho, tá? Bem, então, e na mulher? Na mulher, o que a gente chama que a gente chama de laqueadura, também chamado ligadura tubária, fazer isso aqui que foi feito no ducto deferente é feito na tuba uterina. Outro detalhe muito importante, acredito que vocês nunca ouviram falar, né? Mas já deve ter lido em algum lugar. Essa estrutura aqui, o nome correto usado agora, atualmente, tuba uterina. Mas ele tinha um nome diferente disso aí antigamente. Era chamada trompa de falópio. Eu já não tenho visto usar esse termo há muito tempo. Porém, eu li em algum lugar que eu não lembro onde, que estava escrito trompa. Trompa uterina. Ou é trompa de falópio, ou é tuba uterina. Trompa de falópio era o que eu usava há um tempo atrás. Agora é tuba uterina, tá? Então, esse procedimento cirúrgico, na mulher, é chamado ligadura tubária ou laqueadura. No homem, deferentectomia. O nome deferentectomia é relacionado ao nome ductos deferentes, então é cortado aqui, é chamado deferentectomia. Ou também pode ser chamado popularmente de vasectomia, tá? Tanto um quanto o outro não impede a contrair as infecções
sexualmente transmissíveis. Agora, gente, rapidamente vou falar aqui sobre a pílula. As pílulas, né, anticoncepcionais, quando surgiram, não era igual às de hoje, né? Lembra que eu falei da carga hormonal ser muito grande? Essa carga hormonal gerava vários problemas para a mulher. Inclusive, hoje em dia, as pílulas anticoncepcionais não são tão carregadas hormonalmente como eram antigamente. Porém, a partir do momento que você foi lá, esqueceu e vai usar a pílula do dia seguinte, você está usando a mesma carga hormonal que era das pílulas de antigamente, tá? É uma carga muito grande que vai gerar vários probleminhas com relação a acne, com relação a varize, entre outras situações. Então, inchaço, né, principalmente das regiões das pernas, dentre outros. Então, antigamente, essa pílula anticoncepcional, ela apresentava uma concentração muito grande de hormônios sintéticos, hormônios esses sintéticos porque são produzidos em laboratório, não é natural. E aí é uma bomba de hormônio que provoca inúmeros efeitos colaterais, dentre eles retenção de líquido, que é um inchaço, aumento de peso, muita gente fala que toma anticoncepcional engorda, exatamente por isso, depressão e trombose é a varize. Então, a segunda geração de pílulas com menos hormônios, em 1990 surgiu a terceira geração, com uma formulação que também podia aliviar os sintomas da TPM e reduzir as acnes, que é o que hoje em dia os médicos até usam para tratamento de meninas, às vezes, que nem tiveram ainda contato sexual. As pílulas modernas têm uma quantidade muito menor de hormônios em comparação com as antigas. Elas podem apresentar composições hormonais variadas e causar muito menos efeitos colaterais. Por quê? Porque tudo isso que eu falei aqui, inchaço, aumento de peso, depressão, trombose, tudo isso é efeito colateral da pílula. Bem, infecções sexualmente transmissíveis. Bom, infecção sexualmente transmissível, vocês já entenderam que foi mudado o nome exatamente pelo processo de infecção. A pessoa tá com a doença e nem sempre manifesta, porém ela é portadora. Elas podem atingir homens e mulheres que mantêm contato sexual sem a devida proteção e cuidado. Existem infecções sexualmente transmissíveis que são facilmente diagnosticadas e curadas. Outras são muito mais graves. Outras nem têm cura, só tem tratamento, como é o caso da AIDS. Atualmente, o único método que é eficaz na proteção contra a IST é o uso de camisinha, que é o preservativo, tanto masculino quanto feminino, durante as relações sexuais. Chamando a atenção para isso daqui, que a camisinha não é 100% garantida num HPV, tá? Vocês vão ver mais à frente que o HPV é uma doença, é uma infecção que enche de verruga a região da genitália, no ânus, e a camisinha só vai proteger o pênis, tá? E a feminina, a vagina, não a região toda, tá? E quando eu falo HPV, eu tô também considerando compartilhar roupas íntimas, né? Professora, mas eu não compartilho roupa íntima não, tá doido? Me emprestar calcinha? Mas eu pego direto a bermuda da minha colega. A bermuda alcança regiões que tem HPV? Então, você tem que pensar 2 vezes nisso daí, tá? Você não sabe detalhes lá da vivência da sua amiga para saber se dá para compartilhar assim ou não, ok? Bem, sífilis. A infecção só foi controlada com a descoberta da penicilina, que é um tipo de antibiótico, e esse antibiótico é muito eficaz no tratamento do agente causador da sífilis. É uma bactéria e o nome dela é bactéria Treponema pallidum, ok? Isso aqui é o nome específico da bactéria, tá? Lembrando da regra para escrever o nome específico, primeira letra maiúscula, segunda minúscula e destacado do texto, nesse caso ele está em itálico. Trata-se de uma infecção grave que pode ser transmitida sexualmente ou durante a gestação de uma mãe contaminada para o feto. O primeiro sintoma da sífilis é uma ferida indolor, né? Aqui eu botei algumas imagens aqui, mas é variável, né, de pessoa para pessoa. Aqui você pode ver essa ferida nos órgãos sexuais, quanto na região oral, ok? Vai depender onde você colocou essa boca. Bem, então o primeiro sintoma da sífilis é uma ferida indolor chamada cancro duro. Cancro duro é essas feridas que surgem nas regiões, tanto no pênis quanto no ânus ou na vulva, que pode desaparecer em algumas semanas. No entanto, a bactéria permanece no organismo e a doença pode voltar em alguns meses ou anos.
em uma forma mais grave, com manchas avermelhadas pelo corpo, lesões graves na pele e mucosas, né? Aqui tem os exemplos, além de problemas neurológicos e cardiovasculares. Gente, a sífilis é dividida em 3 fases. Primeira fase, que aparece como cancro duro. Segunda fase, das quais fica cheia de mancha pelo corpo. E a terceira fase, ela pode levar em média 40 anos para manifestar, tá? Então, quando chega na terceira fase, a pessoa começa a ter problemas neurológicos ou cardiovasculares, ou os dois, morre e não sabe nem por que morreu. E durante esse tempo todinho que ela estava doente e não sabia, passou para todo mundo que ela teve contato, tá? Então, muito cuidado, ok? Muito cuidado. A sífilis tem tratamento, né? Por ser uma bactéria, trata-se com antibiótico e simples, o tratamento é simples. Bem, condiloma acuminado é aquilo que eu falei, HPV. HPV causado pelo papiloma vírus humano, ele pode infectar a pele e as mucosas. A maioria das infecções não tem sintomas e nos casos em que há sintomas ocorre aparecimento de verruga. As verrugas tem vários tipos, tem assim mais elevada, tem o mais aberto, parecendo tipo uma espinha. Você percebe a textura totalmente diferenciada, tá? Essas verrugas, elas podem nascer não somente na região genital, pênis e vagina. Não, é toda aquela região, até na virilha, às vezes há o surgimento dessas verrugas, tá? O problema, quando é assim, você ainda consegue ver. E quando é dentro? E quando é lá no ânus interno, na região interna, você não sabe. Você às vezes vai ao banheiro, vai defecar e dói e sangra. Às vezes, toda vez quando passar as fezes, vai machucar a verruga e vai sangrar. Então, assim, tem que ficar muito esperto, tem que estar muito ligado para saber como que seu corpo reage. Por isso que é bom nós nos conhecermos, para sabermos o que ele está querendo dizer pra gente, tá? HPV tem forma de se prevenir? Hoje em dia tem, vacinação, tá? Ah, professora, mas e a camisinha? Já falei, a camisinha é uma forma de prevenção? Não 100% nesse caso, tá? E outro detalhe, o HPV ele é o maior responsável pelo câncer de colo de útero e câncer no pênis, tá? Bem, a vacinação contra HPV para as meninas está na faixa de 9 a 14 anos e nos meninos de 11 a 14 anos em 2 doses. E para mulheres vivendo com HIV, com AIDS no caso, na faixa etária de 9 a 26 anos e em 3 doses. E o governo dá essa vacina, tá? Aqui está a demonstração de algumas regiões com essa verruga. Blenorragia, sinônimo de blenorragia, gonorreia. Gonorreia é causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, ela é tratada com antibiótico e a característica mais fácil de ser reconhecida nessa infecção é o corrimento com pus e ardor urinar. Então, fica saindo aqui aquela substância leitosa, tanto no homem quanto na mulher, tá? Só que o homem às vezes confunde um pouco, né, achando que está ejaculando e às vezes é a substância purulenta da gonorreia, né? Nesse caso, os sintomas são percebidos mais facilmente no homem do que na mulher, em que a infecção pode ficar muito tempo assintomática, sem sintomas. Gente, quando eu falei que o homem confunde, tem que ficar esperto, né? Se tá saindo essa substância e o pênis não tá ereto, ele não tá ejaculando. Essa substância aí é um processo infeccioso, tá? Então, a gente sabe que o homem é difícil de ir ao médico, né? Não aceita muito ir ao médico. Quando a gente fala isso, a gente tá falando de pessoas que vivenciam, têm atividade sexual. Então, a gente está falando já para pessoas que estão ao seu redor e para você ter orientação para o seu futuro, ok? Bem, a transmissão dessa doença também pode ocorrer de mãe para filho durante a gestação e no momento do parto. Aqui está mostrando a bactéria, tá? A bactéria que é a Neisseria gonorrhoeae e a gonorreia, ó, o processo como ocorre. Isso aqui é no olho, que acontece geralmente em bebês quando nascem e a mãe está contaminada por gonorreia, ok? Bem, ela é tratada com antibióticos. Herpes. A herpes, a gente sabe que tem herpes genital e herpes oral, ok? Esse basicamente são os mesmos tipos de herpes, mas nem sempre a herpes oral foi adquirida pelo contato com a região genital, tá? A herpes genital é causada pelo vírus herpes simplex tipo 2, principalmente. Em alguns casos, a pessoa é portadora do vírus e não manifesta os sintomas.
Quando que ela pode ser que manifeste? Quando a imunidade dela baixar. Então, tudo que ela fizer que a imunidade tenha uma queda, ela vai manifestar, tá? Então, quando a doença se manifesta, ocorre a sensibilização da pele, onde ocorrem pequenas vesículas agrupadas que formam feridas na região. É uma infecção de difícil tratamento e o surgimento de seus sintomas também está relacionado ao estresse, porque no estresse a nossa imunidade também é baixa. Detalhe, não tem cura, tá? Tem tratamento. Então, volta e meia, quando sua imunidade baixar, ou você se estressar, ou se expor ao sol, dependendo se for na boca, vai aparecer novamente. AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, é causada pelo vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus ataca o sistema imunitário, deixando vulnerável a outros tipos de vírus e bactérias, podendo desenvolver vários tipos de doenças. Gente, detalhe, ninguém morre de HIV. Qualquer pessoa que tem HIV e está infectada, está manifestando a doença, a pessoa morre de pneumonia, de gripe, de infecção, mas ninguém morre de HIV. O que é o HIV? É um vírus que detona as células do sistema imunológico. Então a pessoa fica sem os seus soldados de proteção. Então qualquer coisa pode matá-la, tá? O HIV não mata ninguém. Ele detona os seus soldados de combate. Então você fica vulnerável a qualquer coisa, ok? Infecção compreende, então, vários estágios. O organismo leva em média de 30 a 60 dias após a infecção para a produção de anticorpos. Os primeiros sintomas são muito parecidos com os de uma gripe, como febre, mal-estar, reações normais do corpo e resposta à presença desse vírus. E aí vocês vão acompanhar aqui, gente, vão observar que é necessário vocês darem uma lida isso daí, porque muitas pessoas têm ideia de que contraiu o vírus HIV, se tiver imunidade baixa, vai manifestar. Não, assim como a sífilis tem estágios, tem fases, o HIV também tem fases, tá? Então fique bem atento, ó, vocês percebem que eles, por atacarem as células de defesa, que são os leucócitos, a próxima etapa, basicamente, vai começar a ser fragilidade e a pessoa começar a manifestar, acabar contraindo qualquer tipo de infecção, tá? Ou gripe, ou seja lá o que for. Agora, curiosidade, como surgiu a AIDS? Admite-se que o HIV tem a sua verdadeira origem lá no continente africano. Por meio da realização de extensa análise genética sobre o vírus, cientistas conseguiram determinar a origem do vírus que atinge em média 90% dos afetados de HIV. Esse vírus surgiu de outro vírus chamado CIV, encontrado em chimpanzés e no macaco verde africano. Pelo fato desse vírus ser altamente mutante, teria originado o HIV. Tá, professora, mas como é que esse vírus saiu do macaco e atingiu as pessoas? Bom, gente, né, lá geralmente as pessoas caçavam muito para domesticar esses chimpanzés. Outras pessoas matavam para comer. Então, dessa forma, acabou-se transportando os vírus para o ser humano. E aí foi proliferando, né? Então, fazer o quê, né? É igual o caso da pandemia, que está relacionado ao coronavírus. Como é que foi que surgiu? Vocês já tiveram curiosidade para pesquisar? Então, quem tiver alguma curiosidade, dá uma olhada lá para ver como é que foi. Não surgiu em nós. Foi trazido de uma outra espécie e acaba manifestando tudo isso que está acontecendo conosco. Bem, então a gente encerra por aqui. A gente finaliza essa primeira unidade do nosso livro do terceiro bimestre. E vocês vão fazer as atividades da página 26 página 26 e 30 do seu livro didático e da página 12 a 16 do seu livro de atividades. Então é isso, encerramos por aqui e até a próxima aula.